Irmãos, nós vamos continuar a nossa exposição do Evangelho de João. Estamos entrando hoje no capítulo 11. Nós leremos os 16 primeiros capítulos com o tema Por que Deus demora? Muitas vezes parece que Deus simplesmente não responde às nossas orações. Às vezes parece que Deus nos abandonou. Nós estamos por acaso, que as coisas acontecem por acaso nas nossas vidas e não temos propósito naquilo que nós fazemos. Mas que a gente possa esta noite voltar o nosso coração até Deus e saber que quando Deus demora, Ele está demonstrando amor. Que na verdade a nossa perspectiva é demora. Mas no tempo certo que Deus age, Ele se adianta e se atrás. Mas nós vemos as coisas demorando, porque nós não temos muitas vezes a compreensão, a maturidade para entender que Deus está trabalhando no seu tempo em nossas vidas. Vamos ler então João, capítulo 11, vai dizer, a partir do versículo 1. João 11, vamos ler do 1 até o 16. Nós vamos ver até a morte de Lázaro e prosseguir, depois veremos os próximos domingos a ressurreição e continuação da história. João capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alerte que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Até aqui vamos orar. Ó Pai, obrigado pela tua mensagem, obrigado por nos ler as Escrituras nesta noite. E eu te peço, te clamo neste momento, fale aos nossos corações através da palavra sagrada, Senhor. E que me use, Senhor, como instrumento teu esta noite, para falar somente aquilo que tu queres que seja dito, para que nossos corações sejam transformados e moldados conforme a tua perfeita vontade. Obrigado por tudo que tem feito por nós e que ainda farás. Teu nome que oro, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse capítulo 11 de João, nós somos apresentados a Maria, Marta e Lázaro. Personagens que já são conhecidos por nós, na narrativa dos outros evangelhos. Quando nós vemos aquela passagem, por exemplo, de Maria e Marta, junto com Jesus, e Marta que cuidava da casa, e Maria queria estar junto mais perto de Jesus naquele episódio. Nós verificamos que Jesus era amigo íntimo de Maria, Marta e de Lázaro. Isso é importante, nós temos em mente ao ler esta passagem, porque Jesus ia morrer, ou ele sabe da morte, de um amigo que era íntimo dele. João faz questão de sublinhar em no verso 3, as irmãs haviam
enviado o recado: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. E aí no versículo 5 essa informação é reforçada. Quando nós lemos: ora, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Não é apenas um amor divino pela humanidade que tem, com certeza Jesus Cristo tem, mas ele amava de forma profunda e afetuosa as pessoas, e tinha intimidade das pessoas, era amigos que ele visitava, que ele conhecia. Então a gente tem que lembrar disso, desse episódio e que transcende toda a nossa vida, que é importante sabermos. Jesus sendo Deus e também humano, ele 100% Deus e 100% humano. Nós vemos nesse episódio que Jesus Cristo chorou pela morte de Lázaro. Ele compadeceu-se, assim que ele compadece, e cuida de cada um de nós, ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas batalhas, conhece as nossas enfermidades, ele cuida de nós. E esse ponto, toda essa narrativa é mais impactante para nós, porque Jesus Cristo conhece a humanidade, com quem ele amava de forma profunda. Ele vê que a pessoa morreu, estava em crise naquela família, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. E se demoraram, ele iria salvar Lázaro da morte. Lázaro estava à beira da morte, mas Jesus sabia o plano que ele tinha para cumprir e precisava que Lázaro morresse. É como se dissessem aqui: Senhor, nós sabemos quanto o Senhor ama Lázaro, e por isso vivemos até ti. Mas Jesus sabia que mesmo amando aquelas pessoas, ele tinha um propósito maior, a morte necessária. Muitas vezes a dor, o sofrimento necessário em nossas vidas, para que o plano de Deus se cumpra em nós. E esse ponto introduz todo o drama da história aqui. Jesus realmente ama, não de forma abstrata, mas de forma real. E mesmo assim espera 2 dias para ir até lá, para que Lázaro morresse. Havia uma crença naquela época que até 3 dias podia ser que a pessoa ressuscitasse, que o espírito de alguma forma poderia pairar sobre o corpo do morto ali e ressuscitasse. E é por isso que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, para dizer: eu tenho domínio sobre a morte, não importa quanto tempo se passar, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. O evangelista João, que vai escrever o seu evangelho, ele nos mostra a crescente hostilidade contra Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo vai revelando passo após passo que Jesus de fato é Deus, o Filho de Deus. Ele mesmo afirma, Jesus Cristo: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Este capítulo 11 aqui faz parte de uma estrutura maior, pelo qual João nos conduz aqui, conforme o grande objetivo que ele coloca no fim do livro, quando ele diz isso. João escreve assim: lendo e escrever essas coisas, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo tenham vida em seu nome. Para que foi escrito no Evangelho de Jesus Cristo de João? Para que as pessoas viessem a crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E hoje vamos estudar aqui através da história de Lázaro e aprender como Deus, em seu amor, às vezes deliberadamente, às vezes por própria vontade intencional, escolhe demorar para agir em nossas vidas. E virtude de tudo isso, a gente deve refletir esta noite. Como não andar ansiosos quando Deus parece demorar? A gente vê primeiramente o amor de Jesus. Então devemos reconhecer o amor de Jesus pessoal com cada um aqui. Os 3 primeiros versículos de João 11 dizem assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e
enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esses três primeiros versículos demonstram o amor de Deus por nós, escreve aqui por Lázaro e a família dele. João aqui descreve esses personagens dizendo: o homem chamado Lázaro estava doente, é de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. E logo o texto apresenta algo precioso, que Jesus tinha um amor pessoal por essas pessoas. Nós lemos: aquele que o Senhor ama está doente. Irmãos, Jesus tem um amor pessoal para cada um de nós. Não é amor distante, como muitos apresentam Deus, o Deus que criou o universo, é poderoso na criação, como Deus que não se preocupa com a sua criação. Jesus ama a cada um de nós de maneira intencional, com vontade, com amizade, como se fôssemos íntimos dele. É o amor sacrificial, de certa forma inexplicável, que Jesus Cristo tem para conosco. Ele se compadece, cuida de nós, porque ele foi ser humano e se encarnou como nós. Ele conhece as nossas dores, conhece as tentações que enfrentamos, as dificuldades que são inerentes à vida humana aqui na terra. Nós ficamos doentes, Jesus também ficou. Nós somos tentados, Jesus também foi. A diferença é que ele nunca pecou. Então devemos crer que Jesus não ama apenas a humanidade de forma genérica. Ele ama você que está me ouvindo aqui esta noite. E para medir esse amor de Jesus, a partir do momento que você está vivendo, você deve entender que não importa as dificuldades, Jesus nunca vai deixar você. Que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o propósito que tem para a sua vida. E nós vamos entender que o amor por nós é imensurável, é sem medida. Nós podemos apontar uns aos outros, nós podemos nos espinhar uns aos outros, brigar, ou seja o que for. Nós podemos até ser infiéis com Deus, mas Deus continua amando a gente. Nós podemos deixar de amar alguém, Jesus nunca vai deixar de te amar. Creia que Deus te ama de verdade. É como a gente olha para o termômetro no dia frio, pode estar o mais frio que for, mas o sol continua brilhando e quente na mesma intensidade. Mesmo que haja nuvens, mesmo que a terra seja distante demais do sol, se for inverno, o sol continua na mesma intensidade. Assim o amor de Deus por cada um de nós, mesmo quando estamos distantes dele, mas as coisas são frias, tenebrosas, o amor dele continua igual. Assim como o sol não muda, Jesus não muda, o calor, a luz dele continua conosco. Ele não nos abandona, ele não abandona a sua vida. Para não andar ansiosos, preocupados, como Jesus parece talvez demorar, nós devemos entender que toda a crise que enfrentamos é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Jesus responde na notícia no versículo 4: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Assim como a gente viu aquele servo que nasceu em João capítulo 9, quando ele foi curado para a glória de Deus. Jesus aqui ressuscita Lázaro para a glória de Deus, e Lázaro morreu para a glória de Deus. Nosso sofrimento tem propósito, glorificar a Deus. E devíamos estar alegres por sofrermos para a glória de Deus, porque Deus se alegra conosco. Deus se alegra conosco. E toda vez que Deus revela essa sua glória para nós, Ele também opera para o nosso bem eterno. Não há nada que Deus faça para a sua glória que não seja para o bem dos salvos por Cristo Jesus. Porque Ele faz as coisas convergir para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. E essa salvação nós já podemos experimentar aqui na terra. Essa nova vida nós já podemos experimentar aqui na terra. Então coloque o seu sofrimento diante de Deus, sabendo que é para a glória de Deus. Às vezes questionamos por que sofremos, porque Deus não interveio e salvou um dia, porque Deus não impediu a tempestade chegar entre nós. Há tantos questionamentos
manifestar a glória dele. E pare muitas vezes de colocar você no centro da história, achando que Deus está te maltratando. Às vezes sobre a sua vida, para que o seu amigo entregue para Jesus, para que alguém seja conduzido até Cristo, para que alguém amadureça espiritualmente, para que através da sua vida, sua família conheça melhor quem Jesus é. Às vezes simplesmente não é sobre você, é sobre os outros, mas para que os outros sejam alcançados por Cristo, ou amadureça espiritualmente, necessário que o seu momento venha sobre a sua vida. Não é sobre nós, é sobre Cristo, e é isso que importa. O que dói muitas vezes hoje será a alegria de amanhã. E essa alegria, a dor, ou seja o que for, é para a glória de Deus. Para não estar ansiosos como Jesus Cristo parece demorar, também devemos submeter a nossa vida, nos submeter ao fato de que os atrasos de Deus, ou como nós definimos atrasos de Deus, são atrasos de Deus. O texto abriu aqui no versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E logo depois a gente lê, quando soube que Lázaro estava doente, aí ele demorou 2 dias no lugar onde estava. Veja, irmãos, Jesus amava e justamente por isso demorou a agir. Se Deus demora a agir nessa vida, não é porque Deus abandonou, porque Ele nos ama. Às vezes a gente não consegue entender isso, pode parecer paradoxo. Mas o sofrimento é por amor, nosso sofrimento é porque Deus nos ama. Os atrasos que Deus faz na nossa vida, no agir dele nas nossas vidas, não são resultados da frieza de Deus conosco, indiferença ou falta de atenção dele para cada um de nós. E nós devemos aprender a interpretar cada circunstância da nossa vida como circunstância em que Deus está demonstrando o seu amor para conosco. A gente pode pensar, por exemplo, quando o professor, lá em sua sala de aula, ou um professor particular, deixa o aluno resolver o seu problema sozinho, problema matemático, por exemplo. Ele tenta não resolver, às vezes errando várias vezes. Ele sofrendo para resolver aquele problema, não porque quer mal do aluno, mas porque quer que o aluno aprenda com seus erros. Na tentativa e erro, o aluno vai aprender naquela matéria. Assim Deus muitas vezes trabalha conosco, para que errando, sofrendo muitas vezes com as próprias consequências, o amor dele nos molde em nós, que ele nos molde, nos traga um bem ainda maior. Precisamos às vezes passar pela dor para aprendermos que Deus trabalha em nós. Aprendemos a confiar nele. Quando parece que Deus está demorando, não devemos questionar o amor de Deus por nós, mas confiar que Deus tem propósito em todas as coisas. Entender que a demora de hoje é a preparação, muitas vezes, para um milagre que vai acontecer amanhã em nossas vidas. Esperar com fé. Esperar com fé, Deus nos abandonou e está estrategicamente trabalhando em cada um de nós. Devemos também saber que a vontade de Deus avança em nossas vidas, mesmo que não entende nada. A vontade de Deus está avançando em nós. A gente diz que os versos 7 ao 10, e aqui no verso 7 ao 10, Jesus tomou uma decisão que parece sem compreensão. Os discípulos não entendem por que Jesus disse que voltaria à Judéia, porque na Judéia queriam matar Jesus. Aos olhos humanos não fazia sentido nenhum Jesus ir para onde queriam matá-lo. Para os discípulos de Cristo, a lógica aqui é simples. Se somos ameaçados lá, não vamos voltar lá. Se somos perseguidos lá, não vamos para aquela cidade. Quem é louco de ir para onde estão querendo matar? Mas Jesus revela que o propósito de Deus muitas vezes vai além da nossa lógica. Muitas vezes a gente não compreende, mas Deus está agindo de maneira perfeita. Só porque a gente não entende os caminhos de Deus, não quer dizer que são caminhos errados. No versículo 9 de João 11, Jesus utiliza a ilustração das 12 horas do dia. Ele fala, se alguém anda de dia, não tropeça. Jesus aqui está dando uma alusão de quem anda da luz dele. Na vontade dele, não tropeça.
Embora eles não entendiam porque Jesus demorava a chegar até lá, e ressuscitar Lázaro, cuidar de Lázaro, ou demonstrar o seu amor, como eles imaginavam que eles demonstravam. O plano de Jesus era perfeito, percorrer o caminho da Judéia, esperar dias até lá de Lázaro. A luz aqui, a luz em nossas vidas, não é dizendo, de Cristo, não é ausência de dificuldades, não existe problemas, porque nós enfrentamos problemas, dificuldades, mas a certeza que Deus está dirigindo cada uma das nossas vidas. Mesmo que a estrada que nós percorremos pareça esburacada ou ilógica, quando Deus nos guia a propósito em cada passo que nós damos. Depois, aqui no versículo 10, Jesus explica que quem anda nas trevas tropeça. Quem anda com o diabo vai tropeçar, vai cair, vai errar. As trevas aqui representam a ideia de viver sem discernimento, seguindo as vontades do mundo. Os discípulos queriam evitar a viagem para a Judéia com medo, mas Jesus se move pela glória, pela lógica do plano, melhor dizendo. Ele se move pela missão de Deus, ele se move na sua vida pela missão que Deus tem para você. A vontade de Deus continua avançando mesmo sem você compreender. Deus não precisa ter um entendimento para agir, porque o tempo de agir dele é perfeito e depende da própria soberania que ele mesmo possui. Às vezes, talvez o que Deus faz possa parecer perigoso, estranho ou incoerente. Não importa o cenário que Deus escolheu para revelar agora em sua vida, tenha certeza que esse é o cenário perfeito para você. Quando você não entender o que está fazendo, lembre-se dessa passagem de João capítulo 11, entender que Deus, e quando não entender o que Deus está fazendo. João capítulo 11, Jesus Cristo fez muitas coisas que pareciam ilógicas para a Judéia, esperou dias para chegar até Lázaro. Mas é o plano perfeito de Deus. A gente precisa compreender para Deus a gente fala perfeito em nossas vidas. Devemos crer, irmãos. Creia que Jesus sempre sabe mais do que você. Os versículos 11 a 15 nos afirmam isso. Jesus aqui está afirmando que Lázaro dormiu. E os discípulos não entendem isso. Que dormir é esse? Ele acha que dormir é natural. Quando Deus está dizendo que Lázaro, de fato, havia morrido. E Jesus fala claramente para eles depois: Lázaro morreu, e ele acrescenta que isso seria para a fé deles. Irmãos, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, situações em nossas vidas que nós não entendemos muitas vezes, situações que nós não conseguimos compreender. Deixa eu fazer uma situação aqui nesse momento. Vamos por um momento imaginar que essa caixa aqui é a sua vida. E aqui as situações, e aqui dentro de sua vida, há dificuldades que você não consegue entender, você não consegue compreender porque acontece isso. Situações difíceis que parecem sem solução. Aqui a caixa está fechada, está no escuro. Talvez sua vida pareça um completo escuro, ou por um momento que está se passando, mas Jesus sabe o que está passando em sua vida, o que está acontecendo ali dentro. Aqui tem uma festa nessa caixa. Imaginemos a luz de Cristo olhando para dentro da sua vida, para cada situação da sua vida. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe os problemas que correm na sua alma, que talvez pareçam sem solução. As situações que talvez tenham o seu sono, que tem te deixado você doente. Ele conhece. Ele está vendo. A gente não vê, a caixa está fechada, a gente não compreende as próprias situações. Mas Jesus vê tudo. Ele com uma luz que ilumina. É a glória de Deus sendo revelada em nossas vidas, mesmo sem nós entendermos. Ele está iluminando cada parte de nossas vidas. Ele está guiando, mesmo que a gente consiga compreender. Jesus está guiando nossa vida, essa caixa, por isso sua vida. Jesus está guiando e iluminando cada situação.
A lanterna representa aqui a revelação de Deus. A lanterna representa a luz do conhecimento de Deus e da ação de Deus em nossas vidas. Então entregue a sua carga, seus problemas para Deus. Pense nesse momento quantos problemas você tem, ou dificuldades ou dúvidas. Assim como essa luz ilumina os objetos aqui dentro, que ninguém consegue ver, Jesus consegue ver. Jesus está iluminando a sua vida. Jesus está cuidando da sua vida esta noite. Na história de Lázaro, nós vemos isso. Havia uma situação, havia problemas ali que eles não conseguiam compreender. Havia a morte de Lázaro. Os discípulos não conseguiam compreender, mas havia algo que só Jesus sabia, que era o tempo de vida que Lázaro tinha. Isso aqui é um relógio, pense como tempo de vida. Ele estava nessa caixa, escondido dos discípulos, ninguém sabia, mas Jesus sabia o tempo certo da morte e da ressurreição de Lázaro. Deus tem o tempo certo para essa cada coisa em nossas vidas. Deus tem o relógio das nossas vidas na mão dele. Para nós está escondido dentro de uma caixa, a gente não sabe o tempo que cada coisa vai acontecer. Mas Jesus sabe o tempo certo de cada coisa que vai acontecer em nossas vidas. Então descanse nele, porque o relógio da vida pertence a ele e não a nós. Ele sabe o tempo certo de cada dor, de cada milagre, de cada coisa na sua vida. Então descanse, porque o relógio da sua vida está com Jesus Cristo. Não tente pegar ele, porque você não vai conseguir. A soberania pertence a Deus e não a nós. Descanse no poder de Deus. Descanse nos milagres que Ele opera em sua vida. Quando você não entende, confie no Deus maior que existe, no nosso Cristo Jesus. Quando tudo parecer sem sentido, lembre-se, Jesus sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida, a luz dele está dentro de você. Ele já sabe o final da sua história, cada etapa até chegar lá. Então, irmãos, como não andar ansioso quando Jesus Cristo parece demorar, quando Deus parece demorar? Essa questão que a gente pode ver aqui é que persevere, mesmo quando seguir Jesus parece algo perigoso. Versículo 16 diz assim, deixa eu pegar o microfone aqui. Versículo 16 diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. O texto termina com uma declaração surpreendente de Tomé. Talvez eles duvidassem, mas aqui ele falou: vamos também nós morrer para o Mestre, sofrer e entregar nossa vida por Jesus Cristo. Tomé muitas vezes é lembrado por duvidar de Cristo Jesus, duvidar da sua ressurreição, mas aqui ele expressa coragem e querer com Jesus até a morte. Ele não entende tudo, mas está disposto a seguir Jesus. A gente não entende tudo, mas deve estar disposto a seguir Jesus. Quando a gente pensa numa guerra, num soldado que é mandado para a guerra, ele não vai compreender tudo, mas ele vai seguir as ordens do seu general, vai seguir as ordens que comissionou ele para a guerra. E assim somos nós. A gente não vai entender tudo, nunca irá, mas devemos seguir as ordens daquele que nos comissionou, daquele que nos enviou, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E obedecerei até a morte, se for necessário. Então siga Jesus quando nada fizer sentido. Não precisa fazer sentido. Tenha coragem de acompanhar Jesus Cristo, não importa a situação que seja. A fé não é entender tudo. Isso é falta de fé. A fé é confiar em Deus, mesmo sem entender nada. Isso não é tipo de nada. Irmãos, o que Deus já fez na sua vida até hoje é para a glória dele e para o seu bem eterno também. O que Jesus fez aqui na vida de Lázaro, e ainda vai falar nos próximos versículos, que vai nos próximos domingos,
Tem reflexo até o dia de hoje. A história de Lázaro chega até nós hoje. O que Deus fez em Lázaro é rei de frutos até 2025. O que Deus faz na sua vida hoje, rei de frutos eternos também. Que estaremos eternamente com Jesus Cristo no céu. E as pessoas que levadas a Cristo estarão conosco também. Viva para Jesus. Jesus está trabalhando em nós. Então, o meu apelo para você esta noite é que você deve crer no amor de Cristo, creia no amor de Jesus por você, entregue as suas crises a Ele, crises essenciais, crises pessoais. Espere o tempo certo de Deus sem desistir. Por que Deus demora tanto? De fato, não demora, nunca demora. Mas para nós não se demorar, porque a gente quer as coisas do nosso tempo. Mas como eu falei, eu mostrei aqui, e o relógio dessas vidas é Jesus. Ele tem você para cada dia. Então descanse nele, Deus está demorando, está fazendo uma perfeição na sua vida. E acima de tudo, esse capítulo 11 a gente lê uma pergunta central que vamos ver depois, que é feito: você crê nisso? Você crê que Deus de fato está cuidando da sua vida? Você crê que de fato Deus te ama? Você crê que Deus de fato, tudo que Deus faz em sua vida é perfeito? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, não há por que ter medo, não há por que estar ansioso, ou por que estar se estressado. Porque Deus é mais poderoso que qualquer coisa e está cuidando de ti. Porque Deus não demora, Ele te ama. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, Senhor, podemos estar aqui reunidos como igreja. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Jesus. Te peço que continue trabalhando cada vez mais, Jesus, trazendo transformação em nossas vidas, Senhor, e confiando cada vez mais em Ti. Senhor, trabalhe a nossa fé, Senhor, para que mesmo em momentos de dor e sofrimento, a gente sinta a Tua paz. Pai, onde houver tristeza, que haja fé. Onde houver medo, que haja coragem. Trabalhe, Senhor, em nós e perdoe a nossa fé, a falta de fé. Pai, te peço que cada um que está aqui nesta noite transforme a vida, para que cada vez mais sinta a tua presença, cada vez mais viva para ti e sinta o teu agir. Em teu nome que oro, Jesus Cristo. Amém.